Fala, futuros combatentes do ar! Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a terceira aula da playlist rumo a CPK. Nesta aula, eu continuo a correção da prova de 2022, corrigindo as questões 40 e 41. Como diz a minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então à nossa terceira aula, tá? Aqui na questão 40 foi passado o seguinte: considere ABCD um quadrado cujo lado mede x. MN, pontos médios dos lados AB e BC do quadrado, respectivamente. M, N e L alinhados, então 3 pontos aqui, M, N e L alinhados. MN igual a NL. MLK, um triângulo isósceles de base MK. E AMBK alinhados. A medida MK em função de x em centímetros é igual. A medida MK seria a base do triângulo isósceles MLK. Tudo bem? Gente, olha, eu já coloquei aqui ao lado o desenho da situação da figura, que é para a gente ganhar tempo. Não veio a figura. Então, primeiramente, está aqui o quadrado ABCD, tá? Marquei os pontos médios dos lados AB e BC, lá, M, ponto médio de AB. Então, a distância de M até B vai ser x sobre 2. Por quê? Porque o lado do quadrado mede x, tá? Marquei o N, ponto médio do lado BC. Então, a distância de B a N vai medir x sobre 2 e a distância de N a C também vai medir x sobre 2, porque o N é ponto médio. E foi passado o seguinte depois: M, N e L estão alinhados. Então, tem 3 pontos alinhados: M, N e L. Eu poderia ter jogado esse L lá para cima, tá? São 3 pontos alinhados. E depois foi passado também que a distância de M a N é igual à distância de N a L. Então, distância de M a N é igual à distância de N a L. Então, o que vai acontecer? Os triângulos MBN, tá? E NCL serão idênticos, tá? Serão congruentes. E está dizendo que o triângulo MLK é um triângulo isósceles de base MQ. E que os pontos A, M, B e K estão alinhados. Ó, então, A, M, B, K numa mesma reta. Então, aqui nós fechamos o nosso triângulo MLK. Olha, vamos primeiramente começar a completar os ângulos internos da figura. Observa que os triângulos MBN e NCL, eles além de ser retângulos, eles são isósceles. Então, ó, são 2 triângulos retângulos e isósceles. Terão que ter 2 ângulos de 45 graus, correto? Porque eu já tenho um ângulo de 90, falta 90 graus para completar para 2 ângulos de 45 graus. Aqui eu vou ter 45. Aqui eu vou ter 45. Tá? 45 graus. Correto? Olha, outra coisa importante aqui. Eu vou precisar, por enquanto, só desses ângulos. O triângulo MLK, o exercício diz que ele é isósceles de base MK. Então, os ângulos das bases têm medidas iguais. Eu tenho um ângulo M medindo 45, então o meu ângulo K também vai medir 45 graus, porque os ângulos das bases são iguais num triângulo isósceles, tá? Então, olha, no triângulo MLK, eu já tenho 2 ângulos de 45 graus. Para completar 180, falta 90. Então, daqui eu vou tirar que o ângulo L mede 90 graus. Então, o triângulo MLK, ele além de ser isósceles, ele é retângulo, tá? Como que é a medida em função de x? Primeiramente, eu vou pegar aqui este triângulo, tá? O triângulo MBN. Vou tirar a medida MN em função de x, aplicando aqui o teorema de Pitágoras. Porque o MN é igual ao NL.
aí eu consigo a medida do lado ML, tá? Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, MN ao quadrado é igual a x sobre 2 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. X sobre 2 ao quadrado vai dar x sobre 4. X ao quadrado sobre 4. Então, mn ao quadrado vai me dar x ao quadrado sobre 4 mais x ao quadrado sobre 4, correto? Somando x ao quadrado sobre 4 com x ao quadrado sobre 4, vai dar 2x ao quadrado sobre 4. Tá? Então, eu vou ter 2x ao quadrado sobre 4. Só que aqui ele está ao quadrado. Para determinar o valor de mn, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, mn é igual a raiz quadrada de quem? De 2x ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 2 não é exato, deixamos indicado. Então, vai ficar x vezes raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Ó. Então, a distância de m a n, observa que ela vai medir x raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual, o exercício diz que NL também é igual a MN. Então, olha, NL vai medir x raiz quadrada de 2 sobre 2. Bem, então o lado ML do triângulo isósceles MLK vai medir 2 vezes. Então, olha, o ML, que é um dos lados do triângulo MLK isósceles, ele vai medir 2 vezes x vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. O ML, então, vai medir x raiz quadrada de 2. Só que como o triângulo, vamos lá, o triângulo MLK, ele além de retângulo, ele é isósceles, o lado ML é igual ao lado KL. Então, KL também vai medir x raiz quadrada de 2. Tá? X raiz quadrada de 2. O que eu vou fazer agora? No triângulo, retângulo, então eu vou pegar o triângulo, retângulo, tá? Porque ele, além de isósceles, ele é retângulo. No triângulo MLK, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras de novo. Porque ele, além de isósceles, ele é retângulo. Eu quero a medida MK. O MK é a hipotenusa. MK ao quadrado é igual a x vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais x vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Beleza, galera? Então, aqui eu vou ter que mk ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, que é x elevado ao quadrado, x ao quadrado, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2, mais 2x ao quadrado. Então, a medida mk ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Eu não quero o mk ao quadrado, eu quero a medida mk. Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 4x ao quadrado. Então, a medida mk vai ser igual a 2x, tá? Resposta alternativa D de dado. Beleza, galera? Então, tá aí a solução do nosso exercício 40, tá? Então, o que foi preciso é nós completarmos alguns ângulos internos na figura, né? Para nos dar algumas informações. E foi aplicado 2 vezes o teorema de Pitágoras, beleza?
Vamos lá para a questão 41. Bem, a questão 41 está dizendo o seguinte: x e y, dois números reais, tais que x maior que 0, menor que y, menor que 1. Tá? Então, quer dizer que o x e o y são números entre 0 e 1. Se A é o valor dessa expressão e B é o valor dessa outra expressão algébrica, então é correto afirmar necessariamente, aí tem as alternativas. Gente, aqui, para a gente ver em qual alternativa se encaixa, nós vamos ter que simplificar essas duas expressões algébricas, tá? Então, vamos começar aqui, ver o que dá para a gente fazer na expressão A. Ó. Simplificar o máximo possível e depois ver e qual alternativa vai se encaixar. Então, a A, vamos lá. Expressão A. Já vamos fatorar o que der ali no numerador e no denominador. Vamos ver o que dá para ir simplificando. Então, lá no numerador, dá para tirar o x em evidência, no x ao quadrado menos x. Então, vai ficar x que multiplica x menos 1. Tá? Denominador, também dá fatoração. X ao quadrado menos 2x mais 1 é o quadrado da diferença de dois termos. Seria o x menos 1 ao quadrado. Dividido 2x mais 2, dá para tirar o 2 em evidência. Então, vai dar 2 que multiplica x mais 1. O x ao quadrado menos 1 também dá fatoração, tá? É diferença de quadrados. É o primeiro mais o segundo, então seria x mais 1, que multiplica o primeiro menos o segundo. Tá? Então, o que for dando para ir fatorando, a gente vai. No denominador, aqui na expressão x mais 5 menos x sobre 1 mais 5x, né? Nós vamos tirar o mínimo para poder fazer aquela soma ali, ó. Tá? É um exercício aqui trabalhoso, mas não é difícil. Então, tirando o mínimo ali, vai dar 1 mais 5x. Aí eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Tá? Então, vamos lá. 1 mais 5x dividido por 1 dá 1 mais 5x multiplicado por x. Então, vai me dar x mais 5x ao quadrado. 1 mais 5x dividido por 1 mais 5x dá 1. Multiplicado por 5 menos x vai dar 5 menos x. Então, mais 5 menos x. Dividido. Aqui também, ó, vamos tirar o mínimo. 1 menos 5x menos x ao quadrado, tá? Sobre 1 mais 5x. Tiramos o mínimo. Então, o MMC ali vai dar 1 mais 5x. Então, vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, hein? 1 mais 5x dividido por 1 dá 1 mais 5x, multiplicado por 1 vai dar 1 mais 5x. 1 mais 5x dividido por 1 mais 5x dá 1, multiplicado por... Olha, cuidado com esse sinal de menos aqui na frente, que ele vai alterar o sinal do 5x e do x ao quadrado, tá? Cuidado aí. Então, eu vou dividir 1 mais 5x por 1 mais 5x dá 1. Aí tem um menos aqui, então vai ficar menos 1 multiplicado por 5x menos x ao quadrado, vai ficar menos 5x mais x ao quadrado. É isso que tem que tomar um cuidado, cada aquele sinal de menos ali, tem que distribuir ele, tá? Bem, vamos lá ver o que dá para a gente ir simplificando aqui na expressão A.
antes de efetuar a divisão do numerador lá. Tá? X que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. Aqui vai sobrar x sobre x menos 1. Por quê? Nela, eu tenho x menos 1 dividido por x menos 1 ao quadrado. Tá? Dividido por, vamos ver o que dá para simplificar aqui, ó. X mais 1 com x mais 1, tá? Já dá para simplificar, então, dividido por 2 sobre x menos 1, né? Vamos ver o denominador, o que dá para a gente simplificar lá nos denominadores, tá? Eu tenho x menos x aqui, vai sobrar 5x ao quadrado mais 5, que dá para tirar o 5 em evidência. Então, vai ficar 5 vezes x ao quadrado mais 5. Ok? Mais 5 não, mais 1. Deixa eu arrumar aqui. Mais 1, tirando o 5 em evidência. Sobre 1 mais 5x, tá? Dividido por a outra expressão, tem mais 5x, menos 5x, vai sobrar 1 mais x ao quadrado no numerador. Ou x ao quadrado mais 1, tanto faz aqui, porque é uma soma, então não, a ordem aqui não tem problema das parcelas. O denominador vai sobrar 1 mais 5x, tá? Lembrando que da divisão eu mantenho a expressão do numerador, multiplico pelo inverso do numerador. Então, x sobre x menos 1 dividido por 2 sobre x menos 1, então vai ficar x dividido por x menos 1 multiplicado pelo inverso, x menos 1 sobre 2, tá? Então, aqui já dá para simplificar, olha, o x menos 1 com x menos 1. Vamos lá para o denominador. Mesma coisa vamos fazer aqui. Vou manter a expressão do numerador. 5 que multiplica x ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 5x multiplicado pelo inverso. Então, vai ficar 1, tá? Mais 5x sobre x ao quadrado mais 1, galera. Aqui, olha, o que dá para simplificar? Eu tenho 1 mais 5x no numerador, 1 mais 5x no denominador. Eu posso simplificar por ser uma multiplicação. Tudo bem? O x ao quadrado mais 1 com x ao quadrado mais 1. Então, a nossa expressão A aqui, né, ela vai sobrar o seguinte. Vamos lá, continuar na outra linha aqui embaixo. Então, a A, ela vai me dar o seguinte. Sobrou no numerador x sobre 2, o denominador sobre 5. O que eu faço aqui? Mantenho o numerador, na divisão de frações, multiplico pelo inverso do denominador. Então, o inverso do denominador seria 1/5. Então, o A me deu x sobre 10. Ou, né, eu posso passar o 10 multiplicando o A, posso também tirar essa relação aqui, ó, que 10A é igual a x, tá?
10A igual a x. Tudo bem? Vou deixar aqui, tá aqui. Vamos lá para B. A B, numerador eu vou manter, que é 1 mais y ao quadrado. 1 mais y ao quadrado. Denominador, vou tirar o mínimo. Vai dar y ao quadrado. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Y ao quadrado dividido por 1 dá y ao quadrado, vezes 1 dá y ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1, multiplicado por 1 dá 1. Divisão de frações, mantenha do numerador, 1 mais y ao quadrado, multiplico pelo inverso do denominador. Inverso do denominador vai ficar y ao quadrado sobre y ao quadrado mais 1. Por ser multiplicação, então presta atenção, eu estou multiplicando, eu posso simplificar aqui. 1 mais y ao quadrado com 1 mais y ao quadrado. Então, o B me deu y ao quadrado. Tá? Agora eu tenho que ver, tá aí os valores da expressão A e da B. Eu vou ter que ver em qual alternativa se encaixa, gente. Tá? Não tem mais o que fazer. Só que tem uma condição lá no início do exercício que diz que o x e o y tem que ser maior que 0 e menor que 1. Então, na A, olha, a A, ela não vai servir para a gente. Vocês vão observar. 10A, olha, 10A é x, que multiplica o B. O B é y ao quadrado. Está dizendo que a multiplicação de 10A por B é maior que 1, mas lá nós vimos que tanto o x como o y, no início, são números maiores que 0 e menor que 1. Tá? Tanto o x como o y. Eu vou mostrar que isso não é necessariamente verdadeiro, não é para todos os valores que isso pode acontecer. Tá? E o y é maior que o x. Olha, vamos pegar aqui, se eu tivesse 1/3 para x e 1/2 para y. Esta multiplicação não daria um valor maior que 1, que ela daria 1/3 que multiplica 1/4. É maior que 1? Não, porque vai dar 1 sobre 12 avos. 1 sobre 12 avos não é maior que 1. Isso é falso. Tá vendo? Então ela não serviria para a gente. A B está dizendo que 10A somado com B, com a raiz quadrada de B, é maior que 1. Olha, 10 vezes o A. 10A é x, raiz quadrada de B. Como B é y ao quadrado, a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Isto é, a soma de x mais y pode ser maior que 1. Olha, eu vou usar esses dois valores mesmo. Se eu for somar 1/3 com mais 1/2, eu vou tirar o mínimo aqui, que vai dar 6. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Multiplicado por 1 dá 3, vai dar 5/6. E 5/6 não é, essa divisão aqui não é maior que 1. Porque o numerador é menor que o denominador. Então aqui não satisfaz. Bem, a C, eu vou ter que passar até chegar. Raiz quadrada de B. Como B é y ao quadrado, vai dar y. Sobre 10A, o A é x. Maior que 1. Passo o x multiplicando, y é maior que x. Sim, porque lá no início do exercício, né, nós temos lá que o x e o y estão entre 0 e 1. Olha bem. Aqui, ó, x e y estão entre 0 e 1. E o x é menor que o y. Se o x é menor que o y, porque o y é menor que x.
Então, a resposta é a alternativa C de Carlinhos. Tá aí a resposta, então, do nosso exercício 41. Nem vou perder tempo lá de ver a alternativa D, tá? Porque com certeza não vai dar, né? Porque nós só temos uma alternativa certa. Mas se quiser testar, né? Raiz quadrada de B vai dar Y, menos X vai dar maior que 1. Não, vai depender do valor. E ele quer, é correto afirmar, necessariamente. Tá? Tudo bem? Então, galera, aqui eu estou encerrando essa nossa terceira aula, daí da nossa playlist, tá? Ficar esperto, que a sempre cobra exercícios envolvendo expressões algébricas. Então, tem que ter um conhecimento bom de fatoração, tá? E somar, subtrair expressões algébricas aí. Tudo bem, galera? Então, aqui eu estou encerrando essa aula. Dúvidas, deixem nos comentários. Terei o maior prazer em atendê-los. Não esqueçam de dar um positivo aí no meu canal, tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, porque para eu também poder ajudá-los, tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, estarei lançando a quarta aula, onde a gente vai continuar a correção dessa prova. Beleza? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui.